Bom dia, pessoal, brasileiros e brasileiras. Para quem não me conhece, eu me chamo de Cícero Cardoso Nascimento, sou nordestino. E eu queria fazer aqui um pequeno vídeo para me dar um conselho para vocês. Se vocês estão conscientes para o dia 30, vocês não sair de casa para jogar o voto de vocês fora. Você está com a consciência pura, limpa, para saber qual é o candidato que vai ganhar o seu voto? Porque eu estou indignado, gente. Eu sou nordestino, tenho orgulho de ser nordestino, já moro aqui em São Paulo há mais de 2 décadas, mas eu sou um cara que eu não apoio coisa errada, eu não apoio pilantragem. E fiquei um pouco chateado com o pessoal que é do Nordeste, que é um pessoal trabalhador, sofrido, mas na hora de eles votaram o contrário. O povo fala desse Bolsonaro, fala que ele não presta, fala que ele é genocida, fala que ele é corrupto. Mas, gente, uma coisa que eu me admiro nesses 4 anos, que 4 anos muita gente fala que tem corrupção. É porque está encoberto debaixo dos tapetes. Mas quando no governo existe corrupção, em qualquer área política, não demora para descobrir. E acontece o seguinte, o pessoal fala uma coisa sem ter prova. Ao contrário do adversário que teve prova, ele foi preso, pegou 12 anos e 8 meses de cadeia. Só que acontece o seguinte, pela falha da justiça brasileira, soltaram o cara, inocentaram. Aonde o ex-ministro Sérgio Moro, ele mesmo fala que o adversário não foi inocentado. Um cara que, quando ele entregou a Previdência, quando ele governou 14, 16 anos, só deixou o país afundado. E a diferença desse presidente que está governando, ele já pegou, com pouco tempo que ele entrou na presidência, já entrou, chegou essa pandemia. Ele já pegou uma crise muito brava para enfrentar, mas em momento algum ele reclamou e nem esmoreceu. Ele tocou para frente e conseguiu os 4 anos. E aonde o adversário, muita gente está com essa ilusão na cabeça que vai voltar a comer picanha. Muita gente fala que no tempo dele, ele tirou muito pobre da miséria. Como que ele tirou muito pobre da miséria? Porque, gente, é fácil de conhecer a diferença de um para o outro. O benefício que ele deu foi de R$ 89 de Bolsa Família. Aonde é que uma casa de 2 ou 3 bocas vai se sobreviver com R$ 89? Aonde para o lado do Nordeste, aonde esse presidente levou muita benfeitoria para o pessoal nordestino, e o pessoal votaram o contrário. Que consciência vocês têm? Será que vocês não doeu na consciência? Vocês não se arrependeu? Eu estou falando, gente, não estou julgando. Eu estou falando a realidade. Eu só estou falando, eu estou desabafando o que eu sinto, a indignação do pessoal do Nordeste, porque a maior votação para o adversário foi no presídio aqui de São Paulo, Tremembé, e a parte do Nordeste. Aí tem gente que é filho do Nordeste, está aqui em São Paulo, ainda fala, mas ele roubou, mas fez. Mas o correto para um bom político ser bom não é roubar, porque esse dinheiro é nosso. A gente é quem paga o salário para eles. Ou vocês não sabem disso? Que por mais que nós ficamos desempregados, sofrendo para conseguir a mantença, para levar o pão de cada dia para nossa família, mas
Através de nós é que eles ganham o salarão gordo. E ainda não fica satisfeito com o que ganha, aí ainda passa a mão no dinheiro das verbas públicas. Dinheiro que era para ser investido na saúde, na segurança, foi o contrário. Ele passou 14 anos no governo. O país entregou com um rombo de 4 trilhões. As estatais falidas, 4 cargas tributárias do planeta, metade do país sem esgoto, 1/4 da população na miséria, 12º país mais violento e os maiores casos de corrupção. Uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, desde o tempo que eu me reconheci de gente, que eu já tinha visto corrupção atrás, mas esse roubalheiro foi uma das maiores do estado, da história da América Latina aqui no país. E essas pessoas ainda estão iludidos que o adversário ganhando vão voltar a comer picanha. Gente, eu não estou criticando vocês, eu estou apenas pedindo para vocês se conscientizar. Vocês dão um voto de valor para uma pessoa que pelo menos livra a nação brasileira. Um partido que favorece liberação de droga. Um partido que dá apoio ao aborto. Um partido que aprova a ideologia de gênero. Isso é tudo na controvérsia, está tudo contrário da lei de Deus. Eu sou um cristão, eu não apoio. Eu não apoio essas coisas não, que isso aí não é de Deus não. Eu falo sem medo de errar e com toda convicção. E ainda tem muitas pessoas que são cristãos, dizem que são cristãos, tá na igreja, tá orando, tá fazendo festividade, tá indo por monte, tá orar. E esse pessoal tá indo buscar o quê? Porque nem Deus se agrada. Por isso que Deus está indignado lá de cima. Se esse homem está lá, ficou 4 anos, tem gente que não acha que ele fez nada. Gente, mas vocês não estão vendo o lado bom do homem não, só vê o defeito que o homem tem. Todos nós temos uma temperatura diferente, todos nós temos um jeito de falar diferente. E com ele não é diferente, gente. Se a pessoa é aquele jeito grosso de falar, é o jeito dele. Às vezes ele fala palavrões, ele fala que nordestino é esse, é aquele, porque ele se acha muito chateado, porque ele ajudou muito o pessoal do Nordeste. Coisas que há 16 anos atrás, o que era para ter feito, ninguém fez. E ainda tem gente que faz, mas é direito dele. O direito de terminar uma obra e os projetos que é colocado na folha é o que está no poder. Não é só meter a mão na verba pública e depois largar pro que vai entrar, não. Assim é bom. Todo mundo entrar numa política e ficar 12, 14, 16 anos só investindo na família, enriquecendo a família. Porque muita gente nas redes sociais, eu estou acompanhando aqui, diz assim, o Bolsonaro é corrupto. Ele comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Mas até agora, gente, não apareceu uma prova que foi dinheiro público. Ele já falou nas redes sociais que esses imóveis, quem comprou foi a família dele, com o dinheiro que eles tinham. E vocês não têm prova e ficam acusando uma coisa? Gente, vocês precisam orar e pedir sabedoria a Deus e discernimento. Porque Deus, Ele dá o discernimento. A partir do momento que você fala que crê em Deus, não é para ser da boca para fora. Você tem que ter convicção do que você está crendo, em quem você está crendo. Porque se você vai acreditar num cara que já fez tudo isso no país, o país ficou, quando ele entregou o país, com mais de 14 milhões de desempregados. O Bolsonaro, em 4 anos, ele vem segurando esse pessoal desde a pandemia, com R$ 600, ou a diferença de R$ 89 para R$ 600.
E tem gente que está pegando, tá usufruindo do dinheiro, ainda está metendo a boca no cara que ele é ladrão, ele é estúpido, é ignorante, é racista, o contrário. É porque vocês estão cegos. Vocês precisam tirar essa venda dos olhos. Vocês precisam de abrir a mente, que a mente de vocês está travada só para as coisas ruins. Hoje é um dia especial às crianças brasileiras. Você que tem criança, você que já criou seus filhos, mas você continua tendo criança. Você que é avô, você que é avó, você vai querer aprovação de ideologia de gênero? Você vai querer aprovação de droga para sua família? Você vai apoiar aborto? Aborto, gente, é uma vida. Tudo é o contrário de Deus. Esse cara, ele é um ser humano, mas ele é dominado pelo o Satanás. É a realidade. Coisas que muitas pessoas não têm coragem de falar, mas eu falo. A verdade, aonde ela chega, dói. E eles não querem aceitar perder a mamada, de voltar de novo o poder para roubar de novo, acabar com o resto do país. Porque nesses 4 anos, tem gente que fala que a inflação está alta. Mas um especialista americano, eu acompanho aqui no Instagram, nas redes sociais, ele falou que o país é um dos países que está melhor na economia. E é um dos países que a inflação está mais baixa. Como que o Lula está prometendo de voltar a ser presidente para todo mundo voltar a comer picanha e tomar uma cervejinha? Coisa se ele prometeu de levar água para o Nordeste, benfeitoria para o pessoal sofrido do Nordeste, ele não fez. 16 anos prometendo água para o Nordeste. A transposição do Rio São Francisco, eles largaram pela metade da obra para trás. E isso não foi falta de verba, porque 4 trilhões que eles passaram a mão, e eles sempre falando que é inocente. Devolveram os 16 ou foi 20 bilhões, como se eles não tivessem passando a mão no dinheiro público. Como que alguém vai devolver uma coisa que não está devendo? E vocês, gente, ainda estão acreditando em promessa desse homem? Gente, pelo amor de Deus, vocês pensam na família de vocês. Eu só estou desabafando, fazendo esse pequeno vídeo, para ver se chega a alguém de vocês para mudar de opinião. Porque nem eu e nem a minha esposa não vai mudar a mente de vocês, e nem a mudança. Mas se vocês, no dia 29 de outubro, vocês orar, aquele que quiser fazer um sacrifício de jejuar, orar e pedir a confirmação a Deus, qual vai ser o melhor para entrar no nosso país, para governar, que Deus, ele vai falar com vocês. Basta somente vocês fazer com um propósito. Deus, eu queria saber qual é o que está falando a verdade mesmo, para assumir. Porque esse homem que está lá, que terminou o mandato de 4 anos, ele não foi lá empurrado não, a força não. Quem pôs ele lá para tentar mudar o Brasil foi Deus. Ou vocês não sabem que tudo que é permitido, tudo que acontece não é por acaso. É permissão de Deus. E se Deus permitiu ele ficar 4 anos lá, é porque Deus viu que ele é diferente. Aquele jeito dele só ignora porque tem muitas pessoas sentimental, melanculosa, que se ofende por qualquer besteirinha. Eu não ignoro o que ele fala, porque é o jeito dele. Quando a pessoa tem um jeito, gente, nem Deus muda. A coisa que eu admiro nele é que ele é um homem sincero, é um homem temente a Deus. E é um homem que não apoia as coisas ao contrário de Deus. Você que quer bem a sua família, ama a sua família, seus netos, suas netas, vocês analisam bem direitinho nas minhas palavras, que Deus vai falar com vocês. Eu creio que vai ter alguém que vai se comover e vai mudar de opinião no dia 30.
Porque, gente, vocês podem ter a certeza, se o adversário entrar de novo no Brasil, com essas promessas mentirosas, falsas, enganosas, vocês que estão votando nele e votaram, vocês vão se arrepender amargamente. Eu não estou rogando praga e nem amaldiçoando não, só estou falando a realidade. Eu só estou falando é bíblico. A gente tem de honrar a Deus para nós ser honrado. Nós não devemos fazer coisas que não é do agrado de Deus. Eu sou falho, eu sou pecador, eu sou pequenininho, só Deus quem pode fazer a mudança do Brasil. Mas para Deus fazer mudar o Brasil e nós ter a nossa liberdade e nós ter uma vida mais digna, vocês têm que votar numa pessoa que pelo menos tem caráter para tomar de conta da nação. Que para tomar de conta da nação precisa a pessoa ter caráter para não estar fazendo o que eles fizeram há 16 anos atrás. Muitas obras ficou pela metade, o Bolsonaro terminou. E muita gente no Nordeste recebendo benefício de R$ 600. Se não dá para viver, gente, mas eu tenho certeza, mesmo com uma inflação alta, mas a gente consegue fazer mais coisa do que com R$ 89. Se o adversário tivesse sido um presidente tão bom para o Nordeste, para esse pessoal do Nordeste, os nordestinos não precisavam ficar se deslocando para Mato Grosso para cortar cana, para Minas Gerais para colheita de café, para os interior de São Paulo para colheita de laranja, que nem eu tenho uma parte dos meus irmãos. É nessa penitência todos os anos, vai para o interior para trabalhar na safra de laranja. Por quê? No Nordeste não tem emprego. Como que esse presidente foi um presidente dos pobres e nunca gerou emprego para o Nordeste? Para gerar renda para os pais de família, para as mães de família, nem creche para as crianças, nem escola, entendeu? E eu quero que vocês, gente, vocês pensem direitinho. Vocês vejam se vale a pena no dia 30 sair de casa. Saia com um propósito. Ore a Deus. Use a inteligência de vocês, que todo mundo é inteligente. Só que a gente tem de correr atrás e apoiar uma coisa que é a benefício da nossa família. Não é só por causa de valores, não. Porque o adversário que eu tenho visto, os interesses deles é só a ganância por dinheiro. Ainda hoje, mesmo eu estava vendo aqui na televisão, já está sendo gente caçada, tá? Já foram presos 2 do mesmo partido do adversário. E vocês, gente, vocês não estão vendo essas coisas? Hoje em dia nós temos um meio de telecomunicação muito bom para a pessoa que quer pesquisar as coisas que interessam para nós. É só você querer não ir mais em promessa mentirosa. Que aquele homem, ele manipula a mente das pessoas. Por isso que o pessoal fica lesado, fica nessa ilusão que é PT, é PT. Porque como que o PT é Partido dos Trabalhadores, se ele não faz nada pelo trabalhador? É o contrário. Se ele ajudou, que eu concordo, nos primeiros mandatos dele, ele gerou muito emprego. Muitas pessoas que não tinham celular conseguiu. Muitas pessoas que tinham um carrinho conseguiam um carro. Aqueles que não tinham conseguiam um apartamento. Mas o apartamento não é para quem ganha, é assalariado, que ganha um salário de 1.200, 1.800 conto não. É acima de 3 salários mínimos, quando a obra termina, que eles fecham o contrato. Que eu falo com experiência, porque na época que entrou aquele projeto da Minha Casa Minha Vida, pelo governo da Dilma, eu pagava aluguel na época. Aí eu participava de uma reunião todos os domingos numa associação que era, trabalhava para o governo, para as pessoas que não tinham moradia, conseguia a sua moradia. Fui sorteado para ganhar um apartamento. Lá no Barro Branco, pertinho do Tiradentes, onde meu irmão mora.
Cheguei lá, não foi aprovado, porque quando eu me inscrevi, o valor do apartamento era um, mas depois que entregaram com a chave, já mudou de preço, já não alcancei. O salário que eu ganhava não dava, só acima de 3 salários mínimos. E eu não ganhava nem 2 salários mínimos. Aí como que um governo desse governou para pobre? Ele governou mais, foi para Cuba, Venezuela e a Nicarágua. O que é que um presidente brasileiro vai querer investir nos países lá fora? Ele tem que se preocupar com a nação que está no Brasil. Que ele não é americano, ele não é estrangeiro, ele é brasileiro. E vocês, gente, vocês pensam que isso é fake news? Vocês pensam que isso é mentira? Isso aqui é tudo verdade, gente. Vamos dar um voto de confiança nesse primeiro turno para o Bolsonaro? Porque, gente, muita gente está empolgado que ele vai ganhar, porque ele já ficou em 6 milhões na frente do Bolsonaro. Só que acontece o seguinte: se não tiver no projeto de Deus, na hora Deus pode reverter o quadro. E Deus vai virar esse quadro. Deus vai virar o jogo para o 22. Eu creio, em nome de Jesus, que Deus não dorme. O homem é falho, mas Deus não falha. Se ele prometeu que ele é quem vai governar o Brasil, pode alguém tentar entrar de qualquer jeito. Pode entrar fazendo fraude em voto, mas Deus muda a história. Quando chegar o dia 30, em nome de Jesus, vocês vão ver. A vitória vai ser de quem está mostrando o trabalho, de quem está mostrando sinceridade. Não é para um que entra só para meter a mão no dinheiro público, não. Porque, gente, não é fácil você ter seu filho, você vê nas redes sociais o cara fazendo debate falando que não suporta mais de ver um adolescente sendo espancado pela polícia, sendo só por causa que roubou um celular. Quer dizer que esse adolescente que rouba um celular e põe a arma em cima de um pai de família, de uma trabalhadora, uma mãe de família, ele não tem braço, tem perna. E por que que ele não vai correr atrás de um emprego para trabalhar? Porque o governo estadual sempre dá a prioridade mais é para os adolescentes, é para os jovens. Aí tem aquela lei que fizeram aí, que o de menor não pode trabalhar. O de menor não pode trabalhar, mas pode assaltar, pode roubar e pode matar um pai de família. E vocês ainda querem votar para um cara que apoia a bandidagem, gente? Pelo amor de Deus, só estou acreditando porque eu estou vendo. Todas as horas que eu entro nas redes sociais é gente no Nordeste debochando do Bolsonaro, que o Lula vai ganhar, que o Bolsonaro é esse, é aquele. Vocês não podem julgar não, gente. O julgamento só ficou para Deus. Vocês têm de ver o lado bom do homem também. Será que de todas essas palavras que ele fala, será que ele não fez uma coisa boa no país? Vocês analisem direitinho, vocês pensam que eu acho que ele fez alguma coisa boa. A gente fica triste porque a gente tem família. Eu tenho um filho com 14 anos. Aí eu não vou votar num partido que é a favor de coisa errada. Porque meu filho vai crescendo, ele vai pensar, não sei, o meu pai votou para quem rouba. Votou para pessoas que fazem as coisas erradas, que apoiam todo tipo de coisa errada. Eu não sei nem o que eu vou escolher para a minha vida. Gente, pense, analise direitinho. Nós temos que tentar dar um bom exemplo para nossa família, para nossos filhos. Que o bem maior, primeiramente Deus na nossa vida, mas a nossa família é a nossa base. Se nós não zelar, se nós não prezarmos por eles, pela nossa família, quem que vai cuidar da nossa família? Quem que vai dar um bom exemplo? Quem que vai fazer alguma coisa para ele sentir que está sendo privilegiado, está tendo liberdade? Porque esse cara aí, ele é contra as pessoas cristãs, ele persegue os cristãos, ele critica,
Eu vejo aí os maiores deboches dele nas redes sociais. Ele fala que não precisa de ajuda de pastor nem de padre. E ele ganhando vai colocar os padres e os pastores em seu devido lugar. Isso é uma ameaça para a nação cristã. Que ele não pode ser contra a fé de ninguém. Não importa o Deus que ele serve, se é o Satanás, se é o Deus Zebu, problema dele. Mas nós cremos num Deus que tudo pode. Nós cremos no Deus que zela por nós. E é isso aí, gente. Desejo a todos vocês do Nordeste, a todos vocês que estão assistindo esse vídeo, que vocês que entrar, se vocês gostar, vocês dão um like, você se inscrever, para comentar alguma coisa. E aqueles que quiser criticar, critica também, que eu não estou nem aí. Eu precisava de falar isso, que foi Deus que tocou para me falar. E é isso aí. Não estou me envolvendo em política, só estou mostrando a minha indignação por um país que ficou na situação que ficou. E o pessoal, em vez de apoiar uma pessoa que está trabalhando, está mostrando sinceridade, mostrando que ele é a favor da liberdade, é a favor dos cristãos, é a favor da humanidade. E ainda tem gente que está votando num cara que não acredita em Deus, que é a pessoa que critica os princípios de Deus, é contra os princípios de Deus. Uma pessoa dessa não pode ser normal, gente. Aí vocês querem jogar ainda um homem desse para governar o nosso país? Pense direitinho, analise, que eu tenho certeza, vocês mudando a opinião no dia 30 de outubro, vocês não vão se arrepender. E é só isso mesmo que eu tenho para falar. E tenha um bom dia para todos vocês aí. E que Deus abençoe, ilumine a vida de cada um.